Repasse milionário ao pró-urbano volta à pauta em Ribeirão Preto e agora com grande chance desse repasse ser aprovado pela Câmara. Ao vivo, a Alice Carvalho traz os detalhes mais uma vez, né? Mais um capítulo dessa história, Alice. Pois é, André, uma história que parece não ter fim e uma insistência que chega até a estranhar para muita gente, viu? Como a gente adiantou, a Prefeitura então deu entrada na Câmara esse novo projeto, que na verdade não tem nada de novo. O objeto continua o mesmo, a Prefeitura continua querendo repassar os 70 milhões de reais ao consórcio pró-urbano. Nada mudou, exceto algumas questões que chegam até a estranhar a gente. Agora, os vereadores entram como coautores do projeto. A Prefeitura precisou da aprovação de pelo menos 12 deles para que o projeto então desse novamente entrada na Casa de Leis e ela conseguiu. Então agora os vereadores aprovaram o projeto para ele ser apreciado pela Câmara. Para vocês que estão em casa entenderem, esse é aquele projeto que prevê um acordo entre a Prefeitura e o consórcio pró-urbano. O que ele quer? Ele quer repassar 70 milhões de reais dos cofres públicos para cobrir o rombo do pró-urbano, que diz que acumula prejuízos desde que o contrato de concessão começou lá em 2012, ou seja, há 10 anos. Eles dizem que esse contrato só dá prejuízo, são quase 280 milhões de reais acumulados desde então e a Prefeitura queria ajudar a manter o serviço em dia. Então ela iria repassar os 70 milhões e, além disso, perdoar as dívidas que o consórcio tem com a Prefeitura, que são infrações aplicadas pela Transerp, autuações por conta de multas. Todas essas irregularidades que a gente vê no transporte coletivo de Ribeirão Preto seriam perdoadas nesse projeto de acordo da Prefeitura. Em troca disso, o consórcio teria que renovar a frota, até 100% da frota em 2024, e também a questão do cartão do uso do cartão de estudante, perdão, fiz uma confusão aqui. A questão do uso dos créditos dos cartões que liberam a entrada das pessoas no ônibus. Esse dinheiro, então, ele ficaria disponível por 2 anos e depois seria repassado também ao consórcio, algo que não é considerado regular por vereadores e também por especialistas. A gente agora separou para você que está em casa, que é telespectador, que é eleitor principalmente, cada um desses vereadores que aprovou, então, que entrou como coautor do projeto e liberou a entrada desse projeto novamente na Casa de Leis. Confira agora na tela. Assinaram a volta do projeto que pode autorizar o repasse de 70 milhões ao pró-urbano os vereadores Bertinho Scandiuzzi, André Rodini, Eliseu Rocha, Alessandro Maraca, Igor Oliveira, Brando Veiga, Isaac Antunes, Jean Coraúci, Franco Ferro, Matheus Moreno, Maurício Vilabranches, Maurício Gasparini, Renato Zucoloto e Zerbinato. Pois é, André, é importante que todo mundo que está em casa guarde cada um desses vereadores e se ele for, inclusive, o vereador que você votou, é importante ir lá conversar com ele para entender melhor por que então ele quer que esse projeto volte à Câmara, por que ele aceita repassar esse dinheiro que é tão alto dos cofres públicos para o consórcio pró-urbano. Você deve até estar pensando, nossa, eu já ouvi isso outras vezes. Sim, essa é a terceira vez que o projeto dá entrada na casa em menos de um mês. Exatamente em menos de um mês, a Prefeitura já enviou 3 vezes esse projeto. É uma insistência que a gente, é claro, não entende, mas ela já quer repassar 20 milhões de reais já agora em novembro. Então, se ele for aprovado, ele tem até 9 de fevereiro para ser votado, mas a gente percebe que existe uma urgência. Se ele for votado, o repasse já começa agora. Ele foi votado na primeira vez em 27 de outubro, ficou empatado em 11-11. O prefeito retirou o projeto, fez algumas mudanças, só que aí na sessão, antes mesmo da sessão começar, a juíza barrou a votação desse projeto, mas não por causa do objeto, e sim por causa da forma que ele tramitou na Casa de Leis. E agora, então, ele volta sem mudanças, o aporte de 70 milhões de reais está mantido e vai ser apreciado pelos vereadores. A gente continua de olho, continua acompanhando, porque a gente sabe que a insatisfação do usuário ainda é muito grande aqui na cidade. André? A insatisfação é muito grande, Alice, e pelo que a nossa produção, hoje de manhã nosso produtor Felipe Urbinati, falando aí com algumas fontes, tudo indica que esse projeto deve seguir uma tramitação natural dentro da Casa de Leis, só deve ser apreciado aí entre janeiro, fevereiro talvez. Mas é importante que o eleitor de Ribeirão Preto preste atenção no nome desses 14 vereadores que autorizaram a volta desse projeto e principalmente como eles se devem comportar aí no dia da votação desse
desse projeto importante pode tirar 70 milhões dos cofres da Prefeitura e dar para o consórcio pró-urbano. Claro que o Jornal da Clube segue atento, de olho em toda essa história. Obrigado, viu, Alice? Agora uma retificação. Na nossa primeira edição, tratamos da nova tentativa de repasse de 70 milhões de reais da Prefeitura de Ribeirão ao consórcio pró-urbano. Apresentamos um quadro com o nome do vereador Bertinho Scandiuzzi entre os favoráveis à proposta. Porém, durante a tarde, fomos informados pela assessoria de que o parlamentar não assinou o documento e manterá sua postura contrária à proposta. Nas duas votações anteriores, ele já havia sido contra. A verdade foi restabelecida.